Sou Bruno, eu tô aqui em Fortaleza faz quase 4 anos agora. Eu sou do interior do Piauí e eu vim pra cá porque lá no Piauí ainda não tinha um curso de cinema. E sei lá, eu vim aqui pra Unifor pra estudar isso. Minha relação com o cinema ela começou na pirataria. Quer dizer, na verdade ela começou na Globo e no SBT. Sempre quando eu era pequeno, eu gostava muito. Como eu vivia no interior, eu não tive acesso ao cinema em si. Quando eu era pequeno, eu passei a minha infância numa cidade do interior, São Raimundo Nonato. Até então eu não sabia o que era cinema. Tipo, um cinema, aquela coisa, tela gigante, pipoca, assim. Então, basicamente, eu esperava os filmes saírem na TV pra eu poder ver. Mas, quando rolou o DVD, o aparelho do DVD, eu não lembro exatamente quando chegou lá em casa. Eu lembro que, a partir daí, eu comecei a consumir muito filme por pirataria. E, basicamente, eram os filmes do meu pai, que eram filmes de ação, filmes de terror que minha mãe gostava. E aí eu comecei a criar essa relação de ver filmes, tanto com meu pai quanto com minha mãe. Eu sempre vi os filmes de ação com meu pai e os filmes de terror com minha mãe. Depois dessa primeiro contato com pirataria em DVDs, eu acho que eu ganhei um computador e meio que eu sozinho descobri como baixar filmes. E, tipo, era um moleque do interior, acho que a minha casa devia ser a única que tinha um computador. Eu passava uma semana pra baixar um filme, mas a partir desse momento eu comecei a ver uns filmes e muito audiovisual, que eram desenhos japoneses. Tipo, eu comecei a piratear eu mesmo. Eu não devia estar falando isso, é crime, né? Eu cresci com essa relação muito forte, com a questão da narrativa. Eu gostava muito de quadrinhos. Meu sonho da vida era ser mangaka, ou ser cartunista, alguma parada assim. Eu comecei a desenhar, a contar minhas histórias. Inclusive, eu lembro que quando eu tinha uns 12 anos, eu acho que eu tinha umas 6 pastas grossas, lotadas assim de histórias em quadrinhos que eu fazia e que minha mãe jogou fora. Eu acho que foi a minha época mais brilhante, que eu tive as melhores ideias da minha vida e foram todas pro lixo. Eu era uma criança de 12 anos muito revoltada. Tinha uma história que Jesus Cristo morria, porque sim. E minha mãe ficou muito triste quando eu falei isso. Por ser do interior, acho que tinha uma coisa com as histórias que era de todo mundo. Hoje eu acho que eu tenho uma facilidade para escrever e para contar histórias, porque eu lembro que tem um lugar lá que é mais interior ainda do que a minha cidade, que é chamado Solidão. Só para vocês terem uma noção, o lugar se chama Solidão. E é onde a família do meu pai vive, assim, os parentes mais velhos dele. Então a gente ia os finais de semana pra lá e tinha aquela coisa, sempre acendia uma fogueira. Pararam agora porque o meu bisavô morreu, mas sempre a gente se reunia ao redor dessa fogueira e o pessoal ficava contando história. Então eram tipo 4 casas da mesma família, num lugar isolado, cercado pelo mato, com uma fogueira acesa à noite, contando os causos, assim. Acho que isso de certo modo me inspirou muito. Esse tipo de história, assim, essa coisa mais regional. Aí eu lembro também que a primeira vez que eu vi o cinema de verdade foram duas vezes, assim. Acho que quando eu tinha uns 10 anos, um primo da minha mãe ia se casar em Teresina. Foi a primeira vez que eu fui na capital, foi pro casamento dele e eu tipo, fui pra capital falando, eu vou pro cinema. Só que quando eu cheguei lá, a gente foi pro shopping. E aí o pessoal falou, não dá tempo de ir pro cinema. Eu fiquei muito frustrado, foi horrível. Qual era o filme, tu lembra? Qualquer um, só queria ir pro cinema. Mas o que eu fui mesmo, acho que foi com uns 14 anos, eu não tenho certeza, foi quando saiu Harry Potter e as Relíquias da Morte parte 1. E eu já gostava muito dos filmes do Harry Potter. E aí eu lembro que eu fui pro shopping com meu pai e ele não queria ir pro cinema e eu tipo, tinha 14 anos, eu falei assim, não, beleza, depois volta pra casa que depois eu vou, mas eu vou ver um filme. E aí, tipo, na hora que eu entrei na sala, assim, que começou o filme no telão, com aquele som, assim, eu, caralho, talvez eu queira fazer isso da minha vida, de alguma forma. Até hoje, assim, acho que ir no cinema meio que me traz de volta à vida. Às vezes eu dou uma desanimada, assim, com o curso, com essa questão de fazer filme, mas eu só preciso ir no cinema pra poder isso voltar a todo vapor. Eu sempre quis ser um contador de histórias. Eu acho que eu queria muito ser um escritor. Eu queria ser um cara que teria uma carreira literária e escrever livros de ficção, assim. Só que aí, ao mesmo tempo, enquanto eu fazia essas histórias, assim, eu percebia
o quanto minha imaginação ficava forte, assim, o quanto eu via imagem nisso, sensação, espaço. E aí eu falava, eu vou fazer esse livro porque um dia ele vai virar um filme, alguém vai adaptar ele para um filme. E aí eu cheguei na conclusão de que, tipo, eu já poderia fazer o filme diretamente, fazer um roteiro. E aí eu, mais uma vez, recorri à internet. Antes mesmo, muito tempo atrás, antes de pensar em fazer cinema, eu baixei um livro que era sobre roteiro. Imprimi, que era um livro grossão, assim. E foi, tipo, eu li ele inteiro, assim. E eu estudei a fórmula de roteiro. Aí eu sei que chegou uma época da minha vida em que meus pais falaram, olha, tá chegando perto de você escolher uma faculdade, você pode escolher o que você quiser. Aí eu falei, ótimo. E nessa época eu queria fazer relações internacionais. Mas não, acho que não é porque eu estava apaixonado por uma garota do meu ensino médio que queria fazer relações internacionais no segundo ano. Só que logo que eu fui pro terceiro ano, começou uma certa pressão da minha família para fazer medicina ou qualquer coisa da área da saúde. E aí meio que acabou toda essa farsa do tipo, você pode escolher o que você quiser, e ficou tipo, medicina é um caminho tão mais legal. E aí eu meio que cedi essa pressão, e no final do terceiro ano eu fiz uns vestibulares de medicina. Meu pai fez questão de rodar o Brasil inteiro comigo dentro de um carro, fui pra Tocantins, pra São Paulo pra fazer vestibular. Só que eu fazia as provas assim, tipo, foda-se. E aí eu sei que numa dessas viagens eu vim aqui pra Unifor. Primeira vez que eu vim pra Fortaleza. E eu fiz o vestibular de medicina aqui. Beleza, eu não passei, mas eu cheguei na Unifor e eu me encantei muito pelo espaço, assim. Depois que acabou essa primeira parte aí, meu pai me botou no pré-vestibular de medicina, que foi um inferno. E no meio do ano eu passei num vestibular de odontologia e eu entrei no curso. Só que eu tava muito mal. E nessa época meu pai me visitava basicamente a cada 3 semanas. E ele percebeu que eu tava mal, assim, porque eu tava bem calado, eu tava indo pra faculdade mesmo, só porque eu tinha que ir. E ele falou assim, tá, você não quer fazer odontologia? Eu, claro que não quero fazer odontologia, eu já tinha falado que eu não queria, mas eu tô fazendo. E aí ele falou, beleza, você vai sair. E aí no final do ano eu fiz vestibular, eu lembrei da Unifor, que aqui tinha um curso na época era audiovisual e novas mídias, e eu vim sozinho dessa vez, tipo, dessa vez ele não veio comigo. E depois que eu fiz o vestibular, eu tinha que voltar na mesma noite. E aí eu lembro que eu fui pra praia com um cara muito aleatório, que era um cara que tava fazendo concurso de direito, assim, e aí a gente ficou amigo e a gente foi pra praia. E quando eu tava passando na praia, eu olhei assim pro mar e falei, caralho, eu vou vir morar aqui, eu tenho certeza. E aí eu passei e vim pra cá. O que mais você quer saber? É engraçado porque eu não consigo mais saber onde começou. Parece que eu tô há tanto tempo aqui que eu sempre estive aqui. Eu tenho essa sensação. É realmente não saber, tipo, causa e consequência, assim, o que até chegar nesse ponto. Mas acho que eu amadureci muito. E é que eu entrei em contato com muita gente, assim. Aprendi muito sobre diferenças, aprendi muito sobre mim. Não vou dizer que é positivo 100% das vezes. Acho que passei por muita coisa ruim aqui também, em Fortaleza, no curso. Mas, a grosso modo, é uma boa experiência, assim. Eu não sei o que falar sobre... Fala mais da tua relação com o cinema. Acho que ela ainda tá evoluindo, porque eu, sinceramente, eu ainda não sei qual é a minha voz, assim, qual é o meu cinema. A princípio, a gente meio que fez umas coisas bem genéricas, assim. Tipo, padrão, assim, de universitário de cinema, sabe? A gente falou de umas coisas que eu acho que a gente não devia ter falado. Questões das quais a gente não tinha nenhuma apropriação pra falar, mas a gente fez. E eu me perdoo, eu me entendo porque a minha imaturidade, mas são coisas que eu já não faria. E hoje acho que eu tô num ponto mais de tentar entender o que eu quero falar, sobre o que eu quero fazer. Ainda mais agora, assim, que a gente tá entrando agora num governo obscuro, que eu espero estar totalmente enganado quanto ao que possa ser, mas hoje eu percebo a importância da voz da gente como cineasta. Tipo, o que a gente tem que falar, a forma que a gente tem que se posicionar. Tipo, nós somos cineastas em formação, então a gente tá todo mundo muito quente, muito vivo, assim. E eu não sei como colocar isso de uma forma correta, mas é nesses momentos obscuros onde que a gente tem que
não diria se destacar, mas se mostrar, não se acovardar, sabe? É isso que é pra ti fazer cinema? É isso, é muita coisa. É uma coisa que eu meio que, voltando a esse ponto que eu falei de falar sobre coisas que eu acho que eu não devia ter falado, eu me senti muito acovardado em falar sobre coisas que eu queria falar. Tipo, eu sou do interior, então eu sei que lá tem muitas histórias e muitas vozes que elas não têm uma projeção para chegar aqui. Então eu quero trazer essas vozes, de alguma forma. Filmar essa região, essas pessoas que estão pra lá também. Tipo, eu acho que é inegável que o sonho da minha vida é fazer cinema piauiense no Piauí, assim. Tipo, a coisa que eu mais quero. Então fazer cinema acho que é se posicionar. Tipo, é saber se colocar, é mostrar como a vida é. E não só falar sobre essas pessoas e mostrar essas pessoas, mas exibir para elas o que são elas. Mas acho que esse meio nosso de pessoas intelectuais e cult bacaninhas é que a gente filma a miséria, a gente filma o problema e a gente traz para dentro de uma sala com... a gente acaba meio que filmando a miséria, o problema, e a gente traz para dentro de uma sala para 50 pessoas que são totalmente parecidas com a gente, que concordam totalmente com a gente, e a gente debate isso como se a gente estivesse salvando o universo. E eu acho isso muito ridículo. Sinceramente, às vezes eu vejo para umas sessões de filmes, assim, sei lá, sobre questões políticas, sociais, assim, e são as mesmas 50 pessoas com roupas diferentes, com caras diferentes, dando as mesmas opiniões iguais, com medo de ser diferente. Eu acho que isso acabou sendo uma consequência, assim, para o que a gente tem hoje, esse Brasil que a gente tem hoje, onde quem não tá abraçado com a gente meio que odeia a gente muito, assim. Eu acho que isso cria uma barreira no diálogo. É muito simples. Tipo, não tá resolvendo nada desse jeito. Tá preso aqui. Deu pra entender o que eu falei? Eu não sei pra onde eu vou. Não sei exatamente o que eu vou fazer quando acabar o curso aqui. Sinceramente, eu não sei. Acho que essa é uma resposta. Mas eu tenho as possibilidades, eu tenho os caminhos que eu posso seguir. Eu tive uma conversa com um cara, um profissional do cinema, o Max. Tipo, foi uma conversa informal depois de uma palestra, em que eu falei pra ele que eu queria muito enfrentar o mercadão, mas que isso me assustava, então eu ia correr pra carreira acadêmica. E ele falou assim: não, mas se essa é a sua segunda opção, então se esse é seu plano B, deixe ser seu plano B e faça o que você quer fazer primeiro. Se não der certo, você vai pro plano B. E eu acho que eu me apeguei a Fortaleza de alguma forma, então não sei se eu vou viver aqui ou se eu vou voltar pro Piauí ou pra onde eu vou, mas em algum momento da vida eu quero ir pro Piauí. Tem um filme que eu acho a coisa mais preciosa do universo, assim, não é porque ele é tecnicamente impecável, não é porque ele é um roteiro maravilhoso, mas é o Ai Que Vida, do Cícero Filho, que ele é maranhense, na verdade, só que eu acho que esse filme é considerado piauiense. Tipo, acho que foi uma das grandes obras que me inspiraram, assim, de uma forma indireta. É um filme bem regional, assim, com uma voz piauiense, assim, tipo, cultura, regionalismo. E foi um grande sucesso lá, então o pessoal gosta de se ver. Sinto muito isso. Eu quero tentar entender mais as políticas públicas e como viabilizar para que lá exista também um polo, como está crescendo aqui no Ceará, para que lá seja possível existir um cinema piauiense de verdade. Eu estou agora fazendo uma pesquisa sobre a história do cinema piauiense, que foi o cinema que surgiu lá, e talvez eu me aprofunde nisso e possa acabar pegando um mestrado, mesmo que de uma forma totalmente involuntária, que não era que eu pretendia. Mas é isso, tipo, eu vou tentar me filtrar, né, nesse meio para poder fazer filme. E também profissionalizar a gente de lá, para que essas pessoas tenham capacidade de fazer filme comigo. É isso, eu acho que eu quero.